Fala aí, galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos ao Bora Falar de Inter de número 13. O último do ano, depois nós vamos tirar umas férias e bora falar de Inter, mas os vídeos vão continuar numa frequência legal aí no canal, bem tranquilo. Estou aqui mais uma vez com meu querido amigo Gabriel Guizo, tudo certo, Guizo? Fala pessoal, tudo bom? Não, certo não tá, né? O Internacional é um time depressivo, melancólico em campo, que não dá esperança para o seu torcedor, mas enfim, né? A gente só espera que esse ano acabe logo e que a gente possa ter um futuro melhor, seja com qual for o candidato que vença a eleição, né? E agora, na verdade, o que sobrou para nós é vaga na Sul-Americana e esperar que o rival não iguale a gente em número de campeonatos brasileiros, porque aí sim seria uma vergonha até voltando da Série B, né, cara? Mas a gente tem que lembrar que eles têm um jogador extra classe que está decidindo o campeonato, até porque estão jogando pior que todos os adversários e mesmo assim estão vencendo. Mas, enfim, né, são coisas do futebol. E agora, na verdade, agora eu sou Mengão, né, cara? É a única expectativa. É o Tite, né? É o Tite, não tem como. Mas assim, eu até não ia falar sobre isso, não estava nem na pauta do programa, mas eu acho que eu preciso tirar um pouco isso. Porque quando chegou o Suárez, né, a gente, principalmente eu, né, eu não sei se o Guizo teve a mesma reação, mas eu pessoalmente não queria ele no Inter porque eu achava um jogador velho, né. E eu cheguei a falar isso, deu toda uma repercussão, o vídeo que eu postei deu 9.000 visualizações, um monte de gremista me xingando, enfim. Daí chegou o Enner. E qual que foi a nossa discussão principal de nós colorados? A gente em nenhum momento comparou a carreira dos dois, né? Por causa que os gremistas estavam achando que nós estávamos comparando a carreira dos dois. De Que o forma Grêmio tem nenhuma. deficiência. Não Ah, tem é nem que, vamos como. falar. Vamos, desculpa aí interromper, vamos falar a verdade. Grêmio tem deficiência cognitiva, mano, isso é verdade. Mas assim, em nenhum momento a gente comparou. Em nenhum momento a gente comparou a carreira dos dois, né? Do Ener Valencia e do Suárez, porque é incomparável, né? Obviamente, o Suárez pro futebol foi muito maior que o Ener Valencia. Mas assim, qual que era a nossa principal discussão? Que no momento, né, por o Ener Valencia ser um dos artilheiros da Europa, no momento ele viria a ser uma contratação mais decisiva, melhor que a do Suárez. No momento atual, na temporada atual, não se provou. Não se provou, infelizmente. O Ener Valencia, no momento, ele marcou gols decisivos, marcou contra o River, marcou contra o Bolívar, ajudou o Internacional, mas a gente vê ali que no momento decisivo contra o Fluminense, ele acabou perdendo 2 gols que custaram, né? Enquanto o Suárez, no jogo mais decisivo, talvez para o Grêmio, marcou 3 gols. Claro, né? O Suárez parece que se adaptou mais e a princípio não fica no Grêmio, né? Muito difícil dele ficar. E o Ener Valencia tem um contrato muito longo com o Internacional. Eu acredito ainda que o Ener Valencia vai se mostrar um jogador mais importante para o Inter do que o Suárez no Grêmio. Mas no momento atual, na temporada atual, até por o Ener Valencia vir de uma temporada já consecutiva, o Ener Valencia infelizmente não alcançou o nível que o Suárez alcançou, até por jogar só uma competição, o Suárez, né, bem dizer. Jogou ali 2, 3 jogos da Copa do Brasil. Mas acho que é isso, acho que nós podemos passar para a principal pauta desse programa, que como você disse, vamos entregar jogos para evitar que o Grêmio seja campeão. O que tu acha? Não, se começar por mim, então, olha, a gente tem que lembrar primeiramente de 2009, né? O Douglas Costa admitiu que o Grêmio jogou para ou entrou em campo para não vencer o jogo, né? Mas eu acho que o Internacional ainda tem objetivos no campeonato, né? Classificar, primeiramente, fazer esses 45 pontos logo, eu acho que vai fazer. E até vou pegar a tabela do Inter aqui para discutir com vocês os jogos que o Inter tem que ganhar, que, na minha opinião, para garantir. Primeiramente, hoje contra o Palmeiras, com todo o respeito aí, eu vou ir de encontro a tudo que eu prego de positivo e tal, mas eu acho que, infelizmente, o Internacional vai perder o jogo. Vai perder o jogo. Até porque A já está nas redes perspectiva. sociais, a perspectiva já, o Inter já é ruim. Aí é um adversário direto do Grêmio, o Internacional vai perder o jogo, infelizmente. Contra o Bragantino,
Eu acho que o Bragantino já não é mais adversário direto. Perdeu o São Paulo e eu acho que o Bragantino não... Tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos, mas jogo contra o Flamengo, eu acho que o Flamengo, assim, é um adversário direto do Grêmio. Até porque vai ter a CBF a seu lado. A gente sabe como é que são as coisas. Então eu acho que o Internacional deveria pelo menos jogar para vencer o Bragantino. Deveria jogar para vencer o Bragantino. Em casa, né? Em casa. Cuiabá, aí depois tem o Cuiabá fora. O Cuiabá, se eu não me engano, chegou aos 44 pontos, né? Deixa eu ver, é o 10º com 44. O Cuiabá provavelmente já vai chegar aqui garantido na Série A. Então acho que o Internacional tem que ganhar esse jogo. Acho que depois o Palmeiras... Uma travada. Bragantino e Cuiabá, o Inter tem que jogar para vencer. E aí, para se garantir, por exemplo, se o Inter, sei lá, vai ser uma merda, mas empata com o Bragantino, vai a 44 e ganha do Cuiabá lá. Não é um resultado. Eu sei que o Inter tem dificuldades lá no Mato Grosso, ok, beleza, mas o Inter tem que superar tudo isso aí e vencer esse jogo do Cuiabá. Aí o Internacional vai a 44, 47, tá garantido. Tá garantido. E aí, bom, aí nós temos que rezar para uma coisa acontecer que eu estou rezando bastante, que é o Corinthians chegar na penúltima rodada. Você já sabe o que eu vou dizer. Chegar na penúltima rodada com chances de rebaixamento. E aí, bom, esse jogo aqui da penúltima rodada, eu acho que mesmo se não tivesse chance, o Inter entraria para matar esse jogo. Até porque é contra o ex-treinador que detonou o nosso elenco, né? Vamos falar bem a verdade. Ele queimou alguns jogadores ao vivo nos coletivos. Então, eu acho que esse jogo aqui, os jogadores teriam que entrar para vencer. Olha, e se o Corinthians estiver nessa situação que a gente espera, bom, aí vira um jogo da vida, porque se a gente ganha deles, aí a gente, olha, empurra eles numa situação muito complicada. Porque se for pegar a tabela do Corinthians, o Corinthians pega amanhã o rival lá em Porto Alegre, a tendência é de um resultado positivo, no máximo um empate, né? Depois tem um confronto direto com o Bahia em casa, e o Bahia tá desesperado também. E aí depois pega o Vasco em São Januário. Não, mas tem uns joguinhos aí, é difícil eles não conseguirem pelo menos uma vitória nesse joguinho aí. De 1-0. Contra o Bahia, né, cara? Porque o Vasco lá em São Januário é um jogo dificílimo, cara. Se eu não me engano, eles estão quase na mesma situação que nós, né? Se eles conseguirem uma vitória, já dá uma acalmada ali, boa. Posso falar minha opinião sobre entregar jogos? Eu já postei um vídeo ontem e eu vou repetir que eu sou contrário, tá? A entregar jogos. Não, calma. Eu sou contrário enquanto o Inter não decidir a sua vida. O Inter ainda não decidiu, você vai ficar na Série A ainda. Eu falei ontem, o Inter tá a 6 pontos do Z4 e 43 pontos. 43 pontos foi a pontuação que o Grêmio teve quando caiu em 2021. Ainda não é confirmação que nós vamos ficar na Série A e muito menos Sul-Americana, que seria o objetivo mínimo do Internacional dessa temporada. Então eu falei assim, por causa que eu tô vendo no Twitter muita gente falando assim, o Inter que não ouse ganhar do Palmeiras e do Bragantino. Não ouse. Ou seja, o cara vai sentar. O cara vai sentar para assistir o Inter. Exatamente. Então, eu, pessoalmente, enquanto o Inter não decidir, enquanto não chegar aos 45, 46 pontos, eu, para mim, não poderia entregar. Por causa que daí já pensou, por causa que nem tu falou, a gente tem os últimos 5 jogos aqui, não é nenhum jogo fácil de ganhar. Já pensou se a gente entrega pro Palmeiras e pro Bragantino? A gente não tem, como tu disse, nenhuma certeza que o Inter vai ganhar do Cuiabá, que o Inter vai ganhar do Corinthians. E daí na última rodada ainda tem o Botafogo e ainda querem que entregue o Botafogo. A gente tem alguma certeza? Não vai precisar na última rodada ganhar do Botafogo? Vou dar minha opinião sobre o Botafogo. O Botafogo não vai ser preciso entregar, não, porque na última rodada eles vão chegar, eu acho que, olha, talvez até fora do G4. Que o Botafogo tá numa curva descendente totalmente, uma depressão, perdeu o título, ainda contratou o Thiago Nunes, cara. Então, olha, que a gente sabe o trabalho que ele fez lá no rival. Tá, beleza, era um ano conturbado, a diretoria é a maior responsável pelo baixamento do rival, todo mundo sabe disso. Até eles sabem disso.
Mas, enfim, o Thiago Nunes eu também acho um técnico bem mais ou menos. Então, eu acho que na última rodada nós vamos ter que nós vamos ganhar o jogo. Nós vamos ter que ganhar o jogo do Botafogo. Na última rodada, olha, eu acho que até o Inter já chega garantido na Série A e talvez na Sul-Americana na última rodada. Sinceramente. Eu Mas espero eu acho assim. que o Inter tem que ganhar esse jogo do Botafogo, até porque eu acho que o Botafogo não vai mais estar brigando pelo título, então não vai ser necessário esse papo de entrega aí. Eu acho que assim, eu acho que o Inter teria que tentar ganhar do Palmeiras hoje. Ganha do Palmeiras hoje, se ganhar, empatar, já fica mais tranquilo. Tenta ganhar hoje, enfim, por causa que não garantiu ainda a sua vida. Eu tinha uma fala no vídeo de ontem Tá. que eu falei assim: primeiro a gente torce pro Inter, depois a gente torce contra o Grêmio. Enquanto o Inter não tiver garantido na Série A, enquanto o Inter não garantir a Sul-Americana, eu acho que não poderia entregar. Eu sei que Só que essa é uma questão de coisa muito dúbia. 2009, né? Sim, Essa coisa de só que é uma coisa 2009, tu fica com, dúbia, né? com aquela sensação. Mas eu acho que a gente não pode confundir as coisas. Eu acho que depois que a gente confirmar o Inter, depois que a gente torcer pro Inter, a gente pode secar o rival. E secar o Só que, Corinthians ó, também. sim, isso aqui é uma coisa muito dúbia, mano. Porque, por exemplo, se o Inter chega a ganhar do Palmeiras, o rival amanhã joga com o Corinthians, né? Corinthians. Se o rival ganha do Corinthians amanhã, o rival assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Entendeu? E o Tá? Botafogo vai pegar o Bragantino. Então a chance do rival assumir o Campeonato Brasileiro nessa rodada é muito grande. O É Inter, grande. para eles não assumirem, o Inter teria que perder para o Palmeiras, entendeu? E se o Inter chega a ganhar, cara, a torcida do Inter vai querer matar os jogadores, entendeu? Esse é Ah, o cara, problema, mas sabe? Esse é o eu problema, não. sabe? Eu acho que a gente sempre tem que torcer pro Inter ganhar, cara. Eu discordo do pessoal que tá falando assim, porra, vamos perder esse jogo. Por causa que assim, sabe, a gente ainda tá brigando por uma coisa e o pessoal parece que largou já, a torcida desmobilizou, tá certo, o elenco também desmobilizou. Mas assim, cara, então se vão entregar, não entregue com o time titular, porque eu acho que fica feio. Eu acho que assim, se vai entregar, põe uns guri da base, assim, que pelo menos tu dá uma rodagem pros guri, entendeu? Dá férias pro elenco já, então põe o time reserva e vai rodando se quer entregar. Mas assim, eu acho um risco muito grande tu perder esses dois jogos e às vezes pode acontecer desses dois jogos, mesmo assim, não fazerem diferença nenhuma e o Grêmio ser campeão de qualquer jeito. Claro, a chance é menor se nós entregarmos, mas assim, cara, eu não gosto disso, por causa que o Inter não decidiu nada nessa vida e já pensou se a gente perde esses 5 jogos, acontece uma desgraça. Daí a chance de nós ser rebaixado, porra. Então eu prefiro que a gente confirme logo a Série A e daí depois pense no Grêmio. Eu acho que essa é a minha opinião. Eu sei que a maioria tá pensando o contrário. Enfim, esse debate aí é bem dúbio, né, cara? É bem Isso duro. é uma via de mão dupla, cara. Então, assim, eu acho que o Inter tem que. Eu sigo dizendo, o Internacional tem que ganhar do Bragantino, porque o Bragantino não vai ser campeão brasileiro. Buscar vencer o Cuiabá. E aí, bom, a gente pode ter uma espécie de revanche lá contra o Corinthians lá, né? É. É isso aí. E o Botafogo na última rodada. O Inter, cara, eu vou dizer, o Inter não precisa nem ganhar nem esses 3 jogos, cara. Se o Inter ganhar do Cuiabá, do Se Botafogo ganhar 6 e um já, empatar com o Bragantino, tá sensacional. tá. Vai aí, bota mais 7 pontos. Hoje o Inter tem 43, né? 50 pontos, tá? Fechou. Fechou. Daí já entregamos, já vamos para 2024 de uma vez. Então vamos para a resenha da noite, Guiz. E encerrar, eu acho o ano com uma resenha da noite bem interessante, que são o Inter contra times europeus. Um abraço pro Jantares esse aí no Twitter aí, que mandou essa thread aí. É um cara sensacional e que incomoda eles. Então, vamos lá. O Inter contra times europeus, né? O primeiro remete
aquele duelo da Juan Gamper lá que a gente ganhou do Barcelona, do Maradona. Na estreia do Diego Maradona. No Na Camp estreia do Nou. Maradona. Acho que foi 1-0 pro Inter esse jogo. Foi em 1980, eu acho, esse jogo aí, algo assim. Há 39 anos, então, o Inter desbravava um Camp Nou lotado e buscava a estreia em casa de ninguém menos que Diego Maradona, pelo troféu Juan Gamper. E ganhou, Diante né? de mais de 100 mil pessoas, o craque argentino fazia sua primeira partida pelo clube catalão no remodelado Camp Nou. A festa estava armada, mas quem brilhou foi o Inter de Mauro Galvão, Rubem Paz e André Luiz. Foi 0-0, o Inter venceu por 4-1 nos pênaltis, mas verdade, foi isso aí. Mano, que loucura. Barcelona é Assim, muito feliz. Barcelona é exatamente isso que quer dizer. O Barcelona. E isso aí foi um spoiler depois de 2006, né? Até no futsal, lá, no futsal acho que foi o mais feio de todos os confrontos, que o Barcelona tava fazendo gol contra, pra não pegar o Sim, Internacional. não, o Inter do futsal é uma máquina, cara. Então, assim, realmente, né? Diferente aí de uns times aí que pega sempre o Hamburgo, o Internacional às vezes sempre pegou, né? Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, agora Barcelona de Diogo Maradona e sempre deu conta, né? Ah, não, com certeza, né? Ninguém tem. Nem todo mundo tem a mesma sorte que a Libertadores 2017. Então, e aí o Inter venceu por o Manchester City por 3-1, se tornou o primeiro e até hoje o único time não europeu a conquistar o Juan Gamper, organizado pelo próprio Barcelona desde 66. Então, o Inter é seus feitos elegantes, né, cara? Não Tá tem lá, como. né? Bom, Tá todo mundo lá, né? sabe 2006, então, que é o próximo, todo mundo sabe, não precisa nem falar o que aconteceu em 2006. O Yard na bandeirinha de escanteio. Vamos para 2011, Eu então. vi, eu vi um vídeo de um cara assim que ele tava imitando, ele tava fazendo a narração do Galvão Bueno, dublando, né? Atuando a narração do Galvão Bueno como se fosse o Yarley. E daí o cara com a camisa do Barcelona jogando tijolo no Yarley, na bandeirinha do escanteio, e o cara não largava, não largava. O Yarley, pelo amor de Deus, esse jogo aí do Mundial, né? Eu tinha 2 anos, não me lembro direito. Isso também. Mas eu assisti os melhores momentos, eu me arrepio toda vez que eu assisto, véio. Toda vez que eu assisto eu me arrepio, por causa que aquele gol do Gabiru com a assistência do Yarley, e o Yarley jogou muito, velho. Tu pega os melhores momentos, o Yarley, pelo amor de Deus, né? O Yarley era um jogador muito bom e que jogo grande, porra, decidia de uma maneira, né? Se eu não me engano, ele chegou na semifinal com o Paysandu da Libertadores. Paysandu não, São Caetano. Não, Paysandu. Paysandu ganhou do Boca na Bomboneira com o Yarley. Então o Yarley em jogo grande era fenomenal e o Yarley jogou muito contra o Barcelona. Só isso que eu queria dizer sobre 2006. Em 2011, o Internacional foi convidado para participar da Copa Audi. Todo mundo sabe da Copa Audi, né? Em 2011, sendo organizada e provida pela empresa Audi, né? Demontador de carros. Na competição, o Inter competiria contra Barcelona, Bayern e Milan. Só esses três, né? Dava quase pra chamar de Mundial, né? Era o Milan Montadora só. de carro. Nossa, tem gente que acha a Copa Toyota é mundial, se botar a Copa Audi aí. A gente E acha que a pegamos um era... adversário mais difícil, né? Não, com certeza, maluco. É o Bayern pré-campeão da Champions, que foi 2013, que chegou no ano seguinte, chegou na final e perdeu para o Chelsea. O Milan, porra, que ainda era o Milan, né, do Kaká. Acho que o Ronaldinho não sei se estava, acho que não estava mais, não tinha o Milan do Acho que no Pato. Milan tava Porra, Ibrahimovic. esse Milan era top. E o Barcelona do Guardiola, né, mano? Porra, tá maluco. Aí o Inter empatou aquele jogo 2-2 com o Barcelona do Guardiola, com dois É gols. brincadeira. Com o gol do Damião, cara. Meu Deus, cara. Gol de Ney e Damião. Cara, esse Inter era foda. No tempo E o normal, o Jonathan. Guardiola se irritou muito com o Leandro O Damião, que Guardiola jogou ficou muito. puto com o Damião, cara. É verdade. E aí o Inter acabou perdendo nos pênaltis, né? Cima do Inter nos pênaltis. Mas, porra, mano, a gente em 3 jogos contra o Barcelona, 2 vitórias e um empate, eles ganharam a gente nos pênaltis. E o Barcelona, o maior Barcelona da história, velho. Os cara tremem muito quando vê o camisa do Inter. Incrível, cara. Diferente de uns times aí que quando pega um time espanhol, abre a barriga. E aí, na disputa pelo terceiro lugar da Copa Audi, o Inter disputou com simplesmente o Milan do Ibrahimovic, né? Seria um outro jogo difícil para o Inter de Porto Alegre, mas...
Eu tenho um vídeo no meu canal, acho que vamos falar também que o Ibrahimovic jogou 2 partidas com o Internacional, não ganhou nenhuma, né? O Não Internacional é ganhou. invicto contra o Ibrahimovic. E daí eu até Aquela daí. fiz uma piada no vídeo que se compararem o Ibrahimovic com a Luísa Boi Bandida, vai ter uma estatística que o Aloysio vai ganhar do Ibrahimovic, que é vitórias contra o Inter, infelizmente. Mas o Pô, Ibrahimovic, Luiz Boi Bandido, velho. Lembro até hoje daquele jogo que ele meteu 3 gols, acho, pelo São Paulo. Aquele jogo que o São perdemos de Paulo, virada em Caxias, cara. eu me lembro daquele jogo contra o América. Não, foi entre o jogo da Copa do Brasil contra o América, se eu não me engano, a gente foi com o time reserva, ele marcou 2 gols de pênalti. É Ah, brincadeira. foi esse jogo aí que eles botaram o time reserva e É, o antigo treinador, que não dá nem pra mencionar o nome, tomou uma roda, né? é. Milan abriu o placar, então, um grande lance do trio Robinho, Sidorf e Ibrahimovic, só esses três, né? Parecia desenhada uma derrota contundente do Inter. O Milan tinha sua força máxima, Pato, Robinho e Ibra. Mas Nossa. Damião estava para o jogo e acabou marcando seu segundo gol, o seu gol. No segundo tempo, o D'Alessandro também colocou a bola para o fundo da rede e o jogo foi para os pênaltis por 2-2. Gols do D'Alessandro e Damião para o Inter. Cara, o 5 Damião quatro para jogava o Milan. muita bola. O Damião jogava muita bola. Eu E me lembro que Damião, né, nessa, nessa época ele era foda, cara. nessa época, irmão, eu era o maior fã do Damião. Eu tinha uma camiseta que eu me lembro até hoje. Eu queria achar essa camiseta que eu nunca mais achei. Eu tinha uma camiseta do Inter, assim, vermelha, com o 9 do Leandro Damião, bem nesse desenho do 9 que tá na camiseta do Damião. Cara, eu adorava aquela camiseta. E tava escrito Leandro Damião e eu usava, porra, eu sou o Leandro Damião. Muito foda o Leandro Damião. O Damião, cara, para quem é colorado dessa época, cara, o Damião, ele é uma referência total. Porra, cara, essa época dele, todo mundo sabe, essa época dele era absurda. Ele chegou a fazer 40 gols, quase foi um dos artilheiros do mundo aquele ano. Pô, o Damião era um absurdo essa época, cara. É o auge total dele. E aí, nos pênaltis, todo mundo sabe, o Renan pegou acho que 3 pênaltis e o Inter venceu. O Renan, que, cara, ele era um goleiro mediano, assim, melhor que o Kehler, mas tipo assim, nível Kehler, assim. Só que nos pênaltis o homem virava O o capeta. Jiraya, mano. Incrível. Quem lembra até hoje daquela final do Gauchão, nesse mesmo ano, que o Renan pegou 3 pênaltis no chiqueiro. Cara, é um bagulho surreal, mano. Na hora do pênalti, cara, era foda, né? O homem era decisivo. E aí todo mundo sabe também, 2008, a Copa Audi, né? Que o Inter venceu a Inter de Milão do E o Ibrahimovic com Stuttgart aquele golaço do Neymar, né? E aí ainda tinha o Ajax e o Stuttgart, né? E eu acho que o Inter venceu o Stuttgart na e semi, depois daí venceu a pegou o Inter, Inter. né? Então, o Ibrahimovic, né? Nunca ganhou. Nunca ganhou Nunca do ganhou. Internacional. Olha só que da hora. Os organizadores fizeram questão de ter o Inter campeão da Copa, campeão mundial e vencedor da Tríplice Coroa. Sim, o Inter ganhou, acho que a Tríplice Coroa é Mundial, Libertadores e E Recopa. Sul-Americana e Recopa, isso. Recopa. E o Inter venceu o Stuttgart na semifinal, decidiu o título contra a Inter de Milão. Todo mundo sabe, né, que a Inter era na época bicampeã italiana e o Inter venceu por 2-1, gols acho que do Fernandão e do Nilmar, né? Acho que o do Fernandão é o gol de bike, né? É um absurdo aquele gol do Fernandão. É. Cara, E assim, essa época esse confronto Inter e Inter era pra ter acontecido também em 2010. Né? Ia ser uma era pra ter loucura. acontecido em 2010, né, cara? E eu, olha, vou dizer, minha escolha dizer que nós ia ser bicampeão mundial, cara. Eu acho que sim. Tinha uma chance muito grande de ser bicampeão mundial, cara. Mas, enfim, né, cara? Também um Não, time que vai com o Celso Rotti para o Mundial não pode falar muita coisa, né? fazer a retranquinha. Os, os Agora, gols do olha, Internacional. se tem algum. Desculpa quem é fã do Celso Rotti, mas, pô, não tem como. Agora, né? Daí os gols do Internacional foram. Realmente foi Fernandão e Nilmar, que marcou um golaço de bike. Show de bola. E o Ibrahimovic tem a foto que dele ficou revoltado com a atuação do time dele, né? Ganhou o maior Inter, né? Óbvio. E encerramos, né? Encerramos a Teremos resenha da noite. a resenha da noite. De grandes E confrontos agora, europeus e o Internacional sempre se mostrando, né, superior. Tem alguns outros, né? Tem a estreia do Beira-Rio lá em, acho que se eu não me engano foi 64, que estreou o Beira-Rio, que foi um confronto contra o Benfica de Eusébio.
E o Inter também ganhou. Ganhou de 2-1, se eu não me engano. Teve o jogo, e era o Benfica do Eusébio, né, cara? E o Inter também venceu, jogou com o Peñarol, cara, também, eu acho. Na inauguração do Beira-Rio e meteu 6-0, algo assim, mano. E era o Peñarol, se eu não me engano, era o Peñarol da época das conquistas de Libertadores e tal. Né, cara, o Inter é dos grandes jogos, não tem jeito. O Inter precisa retomar, né, essa forma aí de, porra, quando chega o momento, a gente atropela e vamos pra cima. Não importa, mesmo que a gente não é favorito, mesmo que a gente tá jogando mal, na hora que tem que jogar, jogue e é isso aí. A gente teve algo parecido esse ano com o River Plate, né? Que o River Plate era o favorito e tal, e o Inter eliminou e jogando bola para ver se no tempo normal, né? Aí contra o Bolívar nós éramos favoritos e contra o Fluminense era 50-50 e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mas eu acho que o Inter está retomando assim, o caminho assim, dos grandes jogos, que é o que onde a gente tem que estar. Não tem jeito. Esse é o tamanho do Inter, não é? Não dá para estar fazendo vexame contra a América, contra a Melgar, contra a Caxias, contra a Vitória 2 vezes, né, nos últimos anos. Não vencer times ridículos, e isso não só na gestão do Barcelos, nas outras gestões também. Então, assim, cara, o que tem que parar com aconteceu isso, cara. nesse início da era Barcelos aí, foi uma sequência de erro, de cagada, de eliminação vexatória. E sabe o que é engraçado? Que agora nós vamos falar da entrevista do Barcelos no Flow. Mas assim, foi uma sequência, assim, se eu não me engano, foi Globo, foi Melgar, foi Olímpia. E muito dos erros foi do técnico, né? Das escolhas de técnico. E, por coincidência, ele falou nisso na nossa próxima pauta do programa, na entrevista que ele deu ao Flow Sport Clube, que eu recomendo a todos assistirem. Foi uma entrevista muito bacana e que ele deu várias explicações que a gente vai comentar. A gente não vai colocar no vídeo, porque, né, a gente não sabe se tem copyright, se tem alguma coisa, então a gente vai comentar sobre as respostas deles, que nós dois assistimos. E eu não sei se eles vão chamar também o Roberto Melo, não sei se eles fazem isso, de chamar os dois candidatos, eu acho difícil. Eu acho que vão chamar mais o Roberto Melo os veículos, tipo o Baltaço, tipo Voz do Gigante, que isso daí já estão mais pautando as eleições do Inter. Acho que aqui a iniciativa deles não foi para falar sobre eleição, acho que foi mais só para falar com o presidente do Inter no momento. Se eu não me engano, eu vi a entrevista toda no Flow, né? E eles falaram no início que eles estão entrevistando o presidente dos clubes e tal. Tanto que acho que semana passada, ou essa semana mesmo, veio o presidente do Atlético Mineiro e tal, e o Barcelos até falou que saudou ele, que é um presidente que ele tem uma boa relação, enfim. Eles estão entrevistando presidentes lá no Flow, né? E é interessante o Flow. Sport Clube é um baita veículo, os caras perguntam muito bem. Gostei muito do Cross, cara, o corintiano ali. O cara é muito bom. Bem, e, claro, eles entrevistaram o candidato à presidência do Corinthians lá, acho Augusto Melo, mas muito porque, pô, é o Corinthians, né? Tem uma audiência muito maior. E nesse aspecto, sim, eles têm que entrevistar porque, pô... E eles estão no centro do país, né? Então... Estão no centro do país, enfim. Primeiramente, ele é perguntado pelo David Jones, que falou que aproveitou que estava torcendo pro Inter e tal, na Libertadores, até porque ele é flamenguista, né? E aí o Barcelos fala que, sim, é muito doída a derrota e tal, mas que não se pode jogar fora o que foi feito, né? Um trabalho de 3 meses, chegou na semifinal da Libertadores, os jogadores chegaram no meio desse trabalho, né? Chegou o Bruno Henrique, o Rocher, né? O Ener foi estrear um pouquinho antes, e o Arangues também estava jogando já, como que digo, já jogando um pouquinho antes, mas não estava no ritmo e tal. Então, basicamente, o Inter foi remontado, todo mundo sabe, o Inter foi remontado para jogar essa Libertadores, e chegou na semifinal e tal, não dá para descartar o trabalho, mas sim, é muito doído, enfim. E ele fala também sobre o Ener, né? Ele sai em defesa do Ener, ele fala, olha, o Ener perdeu os gols e tal, mas é um grande jogador. Emendou uma temporada na outra, né? De fato. Emendou uma temporada na outra, não teve pré-temporada. Então é aquilo que eu já falei, que eu acho que é uma opinião do clube também. O Ener com uma pré-temporada. Se Deus quiser manter o trabalho,
ele tem tudo para fazer um grande ano, né? E apagar essa... Apagar não, mas, assim, tirar do torcedor essa questão de ele ser pipoqueiro e perder os gols que perdeu contra o Fluminense. A gente sabe que o Ener é um grande jogador e não é aquilo ali. Ele falou, né, que na hora ele falou sobre os bastidores da contratação do Ener, que teve um determinado momento que ele não falava, né? Ele não falava, não confirmava, que daí até tem uma fala do Colar, se eu não me engano, que ele fala assim que o Inter estava estudando as valências do mercado, né? E daí ele dá uma risada, porque realmente ele afirma que ele tinha um contrato um acordo de cláusula de confidencialidade, não podia falar. Todo mundo sabia que não podia falar, e era certo, saiu na mídia, o Inter o Ener vai estar contratado, mas não pode falar, e era assim até porque, cara, era muito no Fenerbahçe, e vocês imaginem, se dali a pouco fala, o Ener Valencia tá contratado, os caras iam lá na casa do Ener e iam querer matar ele, velho, entendeu? Os turcos são muito mais malucos, gente. Então, não podia, cara. E é isso. Mas o Ener, sim. Ener e Arangues estavam contratados desde fevereiro, desde que o presidente Barcelos foi lá para a Europa. E ele falou sobre os bastidores da saída do Cudê de 2020 também, que ele fala que realmente depois que ele saiu, parece que deu uma briga lá entre o Cudê, que muita coisa que falaram pro Cudê não foi cumprida em 2020, ele acabou saindo. Não sei se confirma tudo isso, né, óbvio que quando o cara vai num veículo como o Flow Esporte Clube, ele também, né, ele vai puxar mais para si, ele vai puxar mais pro lado, né. A principal pauta do programa não era a eleição, mas claro que ele também usou do espaço para falar sobre as propostas, as candidaturas, né, o que ele fez nesse ano aí de bom que ele poderia usar ao seu favor. Eu gostei também de uma resposta da escolha do Miguel Ramírez, né, em 2021, que ele comete um erro, né? Acho que é o principal erro da gestão Barcelos, que é tirar o Abel Braga pelo Miguel Ramírez. E até o Kroos fala assim que ele ficou com inveja do Inter quando veio o Miguel Ramírez, porque realmente ele estava fazendo um trabalho muito bom no Independiente, ele tinha ele era um promissor técnico, um dos técnicos mais promissores da América do Sul, veio para o Inter e acabou não dando certo. E ele falou que não deu certo por conta do imediatismo, por causa que esse trabalho do Miguel Ramírez era muito 8 ou 80. Ou a gente perdia de goleada, ou a gente fazia uma goleada, ou às vezes a gente do nada perdia para um Globo sem jogar nada. Então, assim, era muito confuso. Eu pessoalmente, assim, já entrando, por causa que eu vi alguns comentários nos nossos vídeos aí, Guizão, que chamaram nós de filho do Cudê. E esse pessoal que chama, esse pessoal aí que chama, eu sinceramente, eu tô pouco me catando, por causa que esses caras, eles literalmente chegaram agora e nunca viram, principalmente um vídeo meu. Que eu, antigamente, cara, o que eu falava mal do Cudê é brincadeira. E o que eu respondi pra eles, na maioria das vezes, foi assim, cara, eu não sou filho do Cudê. Se o Cudê começar a fazer cagada, eu vou mandar ele a puta que pariu. Só que assim, eu tô querendo o quê? Eu tô querendo a manutenção do trabalho. Porque tu se cegar, tu botar uma venda e falar que esse trabalho do Cudê em nenhum momento tu se iludiu, tu tá totalmente sofrendo lavagem cerebral, cara. Tu não falar que em nenhum momento tu viu um Inter diferente e um Inter que tu, porra, queria ver esse Inter há muito tempo. Tu tá mentindo, tá? O trabalho do Cudê decaiu e todo mundo vê isso. Só que a gente tá acreditando que com uma pré-temporada e com o time que ele montou, ele pode repetir tudo que ele fez esse ano ainda melhor. Então é só isso que a gente tá defendendo. Mas assim, a gente só tá querendo ver um trabalho de manutenção, cara. E se não der certo no meio do ano, a gente manda embora, como a gente faz com qualquer outro técnico. Se ano passado, com o vice-campeonato do Inter, a gente quis a manutenção do Mano Menezes, da mesma forma, com a semifinal da Libertadores com o Cudê, a gente vai querer o Cudê de novo. Entendeu? É só isso. E deu. Sei lá, mano, eu acho que a torcida do Inter é isso aí, tipo, eu já disse, eu ouvi o Colar falando, eu concordo muito com ele, cara. Cara, o Inter é muito grande para ficar nessa dicotomia. O Cudê, o Cudê é rei, não, o Cudê é uma merda. Cara, pô,
Vamos parar com isso, cara. Por favor, cara. O Inter é muito grande pra pensar nisso, que a gente tem que pensar Cara, aqui, cara, com a e razão, não eu, com o coração. e eu acho que assim, que tá tão extremo assim, que tu defende o Cudê, tu é É, Barcelos. Tu defende que o Cudê saia, tu é Melo. Não é assim, gente, não é assim. E eu pessoalmente tô indeciso em quem é a melhor opção pro Inter. Eu não sei, por isso que eu tô falando, ó, assista a entrevista. Que daí vocês vão escolher, e eu sei que a maioria das pessoas tá nesse aí, que nenhum dos dois é o ideal pro Inter. mas Nenhum dos claro. dois é o ideal pro Inter. Então a gente tem que decidir quem é o menos pior. E por isso que eu falo, assistam a entrevista para você entender a ideia do cara. Assistam os debates para tu entender o que cada um tem de diferente do outro. E eu acho Até que é porque, aí que vai decidir a eleição. isso aí, até porque o pessoal que tem uma grande eleição ao presidente, pô, assistam a entrevista. Vejam o que ele tem para falar, o que, que ele tem para dizer. Porque, cara, querendo ou não, é o presidente do Inter, tem que acreditar na palavra do cara, né, mano? Vocês ficarem nessa, o Barcelos é uma merda, não sei o quê, vexame e tal, pior gestão da história. Cara, tentem procurar abrir um pouco a mente, sabe? Eu, particularmente, cara, eu acho que o Barcelos. Teve um guri que perguntou ontem no Flow, inclusive, falou: na minha opinião, o senhor é fez a pior gestão da história. Pô, pessoal, passaram dos anos 80 até os anos. Não defendendo o Barcelos, mas dos anos 80 até os anos 90, passaram tantos caras, contrataram tantos jogadores e não ganharam nada. Não, às vezes querem ganhar o Campeonato Gaúcho, nos anos 90 eles ganham uma Copa do Brasil, enquanto o rival estava empilhando títulos. E passaram gestões antes do Barcelos, teve cara que literalmente roubou do clube, estava investigado pelo Ministério Público, e o Barcelos é o pior da história. Como assim, pessoal? Não, ele tem muitos erros, fez muita cagada, sim, mas teve cara que pior que ele também. Então, não é para ficar só nessa pior gestão da história, cara. Teve tanta gente pior, cara, sabe? Eu acho que Teve assim, tanta Guisa, gente pior que o Barcelos e pior que o Melo, mano. a pessoa pode até pensar isso. Mas a pessoa não pode se fechar no mundo dela e falar, é isso e não vou. Eu acho que tu tem que entender a ideia de cada presidente, como eu falei. É aí que a eleição vai ser decidida. Eu, pelo menos, vou decidir qual que é melhor pro Inter vendo os debates. Eu quero entender. Eu quero que o Barcelos, primeira coisa, assuma alguns erros dele, ó, fala. E como ontem, ele assumiu e eu acho que ele deu algumas justificativas, né, que Não, pode. não só sobre treinadores, eu vi entrevista toda sobre jogadores também. Ele falou, erramos e tal. Uh, sobre a dificuldade também da ideia que nem de implementar a ideia que nem tu falou, pelo imediatismo, pelo resultadismo do futebol brasileiro. E aí tem uma parte muito interessante que ele também fala sobre a dívida do clube, que em 2000, que ela começou, segundo o presidente Alessandro Barcelos, ela começou a se agravar em 2017. Havia uma dívida de 300 milhões quando o Inter é rebaixado, e e segundo ele, quando ele recebe o clube em 2021, a dívida estava em 650 milhões. Então, segundo ele, na gestão que passou ali, a dívida dobrou. E, Claro, bom, né? Também é que para reerguer um clube vai demandar muita grana, né? demandar Mas muito, assim, muito tempo. mas E assim, aí ele fala essa que na dívida, gestão. É, pode ele falar. se defende dizendo que na gestão dele ele estancou essa dívida, e aí ele fala sobre questões financeiras que havia 90 bilhões, parece, de dívida de juros bancários, o Inter paga muito, inclusive ele falou que ele teve que sentar com bancos e mostrar para os bancos que ele tinha condições de pagar, porque o Internacional estava Nossa, descredibilizado. Ele falou que procurou investidores e os investidores não queriam botar dinheiro no clube porque tinham medo de tomar calote, porque o Inter tava, sim, com muitas dívidas, os empresários já não acreditavam mais no Inter. Então, olha, realmente, né, se houve isso, cara, também fica complicado também para o presidente, né, cara? eu Realmente, acho, é complicado isso. O Inter tinha uma imagem negativa no mercado. Isso é uma vergonha, né? eu acho que assim, ele também, ele cometeu muitos erros, né? E ele tá com essa imagem negativa com a torcida, então ele vai se agarrar no que ele fez de bom, né? No que ele fez de interessante no clube. Eu acho que tem alguns erros que dá até para tu justificar por essa dívida, mas outros erros do presidente Barcelos
principalmente de técnico, né, dele pagar ainda a multa rescisória, botar uma multa rescisória, acho que se não me engano, de 10 milhões de reais com Miguel Ramírez. Tá certo, né? Como ele falou, eles achavam que ele era um dos técnicos mais promissores, né, da América do Sul. Mas assim, eu acho que ele ficou muito agarrado a essa proposta inicial dele, de estilo de jogo, que o mais perto que a gente viu disso foi agora com o Cudê na Libertadores. Porque o Miguel Ramírez não conseguiu mostrar em nenhum momento esse time, e o Cacique Medina muito menos. Então eu acho que assim, gente, é vocês analisarem, né? Vocês analisarem, ó, você concorda, você aceita essa justificativa, essa resposta do Barcelos? Se não, cara, daí tu escolhe outra opção, vai pro outro lado. Mas como eu disse, não se fechem, não tampem seus olhos, seus ouvidos, escutem o que cada candidato tem a falar e veja qual que é a sua opinião. E só para fechar, nesse ponto da entrevista do Barcelos, eu acho que é muito interessante o ponto que ele disse que, assim, ele recebeu o Inter com uma dívida também, mas com uma folha paralela de jogadores que o Inter emprestava e que pagava parte do salário de 10 milhões mensais. Ele cita o Natanael, né? E aí ele cita o Natanael, ele fala assim, olha, contratamos um jogador, Natanael, para ele citar um exemplo, né? O Natanael, que ganhava 500 mil. Um salário, aparentemente 500 mil mensais, num contrato de 5 anos, e que ele não jogou um ano no Inter, e depois ele foi sendo emprestado, e até que chegou no final do contrato, o Natanael estava treinando, ele ia só no CT só para correr em volta do campo, porque ele não queria para outro clube ganhar menos. Então, assim, realmente, e aí vocês entendem por que o Inter está nessa situação financeira, e não só a gestão que passou, outras gestões também fizeram isso, e é um modelo, cara, completamente errado de gerir o clube, cara, completamente errado. Enfim, não vou entrar no quesito de quem fez isso, mas enfim, ele citou o Natanael, ele atacou muito a oposição também, obviamente. O Barcelos, que a gente disse, ele tá lá para se defender também, né? Que é uma forma de se defender. Enfim, a entrevista do presidente eu achei bem interessante, cara. Ele foi muito bem. E aí ele também cita que, beleza, que errei, contratei jogadores que não deram certo, mas esses jogadores que não deram certo, aqui na seleção, um salário baixo, nós mandamos embora. Que nem o Mikael, que nem ele está do Mikael. O Mikael, beleza, acreditaram no Mikael, viram que o Mikael não ia corresponder, ao invés de reemprestarem e tal, pegaram e mandaram embora de uma vez. Pagaram lá a Salernitana, a rescisão que tinha, e devolveram para o clube italiano lá. Então assim, nesse ponto, cara, eu concordo com o presidente nesse ponto, cara. Não deu certo o jogador, cara, então não fica reemprestando e tal. Ou tenta ganhar algo, manda embora mesmo, porque senão ele vai ficar, que nem ele falou, vai ficar onerando o clube, né, cara? E é isso também que causa as dívidas do clube, né, cara? Então, nesse ponto, o presidente eu concordo com ele, sabe? Não do Fernando Barcelos, tipo assim, não tem lado nenhum, mas realmente, mas tem que ser falado algumas coisas também que ele fez de positivo, né, cara, nesse sentido, porque senão a gente fica falando só coisa negativa, né? E ele também tem inúmeras coisas negativas, né? Então é isso. Assistam a entrevista do Barcelos, eu acho bem interessante. E aí vocês tomem uma posição, vejam os debates, que vai ser muito importante agora, nós estamos dia 11, as eleições são menos de um mês, né? Então, com certeza vai ter debate. No Vozes, não sei se na Band vai ter, mas no Vozes, no canal do Baldaço, sim, os veículos grandes, Rádio Inferno, que ontem entrevistaram também um candidato da chapa do Barcelos, acho que era o Latino, o povo do clube, enfim. Vejam os debates, que vai ser interessante para vocês terem uma noção do que cada candidato tem de proposta para o clube. Aí que se fala de projeto para o clube, entendeu? É isso. Sim. É isso aí. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Deixe seu like, se inscreve, nos siga em todas as redes sociais. Muito obrigado, tchau.